Nós vamos dar início, então, aos trabalhos. Nesse momento, a apresentação do Ministério da Cultura em números. Queremos convidar para fazer a mediação da mesa a Laura Moraes. Também compondo o Guilherme Varela, secretário de Políticas Culturais do Ministério da Cultura. Também a Ana Flávia Cabral, subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração. Boa tarde. Queria agradecer a presença, pedir desculpa pelo atraso que a gente teve um pequeno. Queria reforçar um recado sobre a confraternização. A gente vai disponibilizar uma van às 19 horas da frente aqui do hotel para ir ao Balaio Café, que é um café histórico aqui de Brasília, cultural. Então, a gente pode conversar, manter os nossos diálogos, vai ter uma musiquinha. Enfim, é um espaço para a gente se conhecer e estender os diálogos que estão sendo feitos aqui. Os nossos convidados, o secretário Carlos Paiva, a secretária Ivana Bentes, estão chegando, tiveram um pequeno atraso, então a gente já vai começar. A gente resolveu propor essa mesa, Mink em Números, com a ideia de fazer uma reflexão preliminar nessa perspectiva de transparência, de dados abertos, sobre os indicadores do Ministério, os dados que a gente já tem disponível, fomento, execução, fundos, editais, programas, etc. Então, eu queria abrir essa mesa, passando a palavra para o secretário de Políticas Culturais, Guilherme Varela. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem? Tá bom. Desculpem o atraso mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez também pela presença de todos e por persistirem na nossa busca por uma discussão qualificada sobre dados, indicadores e informações. A gente vai... A Laura já falou aqui, mas só queria reforçar. Para nós, faz muito sentido fazer uma mesa que discuta os próprios números do MINC, não por uma questão simplesmente de vaidade institucional para falar dos seus próprios números, mas porque, principalmente, a gente precisa criar no Ministério da Cultura uma cultura de utilização dos seus próprios dados e informações para autonutrir a máquina, para fazer com que a própria dinâmica de planejamento do Ministério incorpore os números que produz, incorpore as informações que produz, né? E, nesse sentido, parece trivial isso que a gente tem dito, mas, na verdade, não é. Tem sido ainda uma discussão interna, um debate que nós temos feito sobre a necessidade de fato, de efetivamente as áreas incorporarem como instrumento de planejamento, como ferramenta de gestão, essas informações, né? A Ana Flávia, que coordena toda a parte orçamentária, financeira, de planejamento do Ministério, junto com o João Brandt, nosso secretário executivo, aliás, que não só coordena, como faz mágica para coordenar o orçamento do Ministério, porque, não sei se vocês sabem, foi um ano muito difícil, né? E uma coisa é fazer gestão com muito dinheiro, outra coisa é fazer gestão com pouco dinheiro. Então, a mágica está aí. Então, eu já queria fazer, inclusive, um agradecimento público à Ana, porque tem lidado com todas as áreas do Ministério de uma forma muito tranquila, equilibrada e sabendo passar para todo mundo esse cenário. Bom, e estava falando o seguinte, que o próprio Ministério da Cultura precisa incorporar essa necessidade, né? Vou começar dando um exemplo do nosso planejamento plurianual, né? A gente tem, e essa aqui é a nossa função, essa apresentação que eu quero fazer, a Secretaria de Políticas Culturais é a secretaria responsável por utilizar o principal instrumento de planejamento setorial desta área social que é a cultura, chamado Plano Nacional de Cultura, para monitorar e interligar as políticas do Ministério, né? Cabe à Secretaria de Políticas desenvolver ferramentas, inclusive o SNI, é uma delas, uma ferramenta de monitoramento, né, e de revisão de políticas, desenvolver uma expertise e fazer a articulação ministerial para que as metas do Plano Nacional de Cultura e os objetivos desse plano sejam cumpridos por todas as áreas do MINC, né? A gente tem um plano nacional que é uma lei,
né? Assim como existem outros planos setoriais, plano de educação, plano de saúde, etc. E essa lei vincula o Ministério da Cultura para que percorra os objetivos, as diretrizes que estão aqui e consiga alcançar os seus objetivos dentro do universo de 10 anos. Né? Esse plano é um plano de 2010 e até 2020 ele tem que ser alcançado. E é uma coisa, eu vou começar por isso antes de entrar na apresentação. Eu quero começar falando de cultura de gestão, por quê? Porque até então o Ministério da Cultura não havia feito o seu planejamento plurianual, ou seja, feito o seu planejamento orçamentário com base em objetivos para 4 anos de governo, pensando antes no plano setorial da cultura, pensando no Plano Nacional de Cultura. Né? Sempre foi uma inversão de uma lógica, que eu tenho certeza é uma lógica invertida, que também se aplica nos estados, nos municípios, de pensar antes do objetivo programático, pensar o objetivo imediato e circunstancial. O que eu quero dizer? Um exemplo concreto. Eu quero fazer uma iniciativa, eu quero fazer uma ação específica de livre leitura, né? Uma ação de promoção de bibliotecas, por exemplo. Eu pensei na iniciativa, e a Veridiana está rindo, porque eu sempre uso o mesmo exemplo quando eu vou falar disso, da área de livre leitura. Você tem uma iniciativa, aí você vai, dessa iniciativa, ver se essa iniciativa cabe no seu plano de trabalho mais imediato. Aí, com esse plano de trabalho, você vai ver se ele cabe no orçamento. Se ele cabe no orçamento, você vai ver se cabe no PPA, no Plano Plurianual. E depois do PPA, você vai ver se tem alguma coisa no Plano Nacional de Cultura que fale sobre livre leitura. Entendam que é uma lógica invertida que vai fazer com que a gente não haja sistematicamente e com uma mentalidade de longo prazo. Certo vamos pegar o nosso grande plano que foi referendado socialmente, passado por conferência, discutido com a sociedade. Dentro desse plano, a gente pegar ele, saber quais são os objetivos principais, transformar esses objetivos principais em metas do PPA, em metas do nosso plano plurianual, ou seja, linkar um planejamento de Estado com um planejamento de governo. Feito esse PPA, a gente vai fazer um planejamento orçamentário para que esses dois objetivos aconteçam do ponto de vista financeiro. Feito esse planejamento orçamentário, a gente vai dedicar os nossos planos de trabalho a cumpri-lo, e com esses planos de trabalho, a gente vai fazer as iniciativas que vão cumprir aquele primeiro objetivo. Né? Parece lógico, e é lógico, mas é só agora que a gente está conseguindo dar esse salto interno. Mas eu acho que a gente tem mais um salto para dar, que é fazer com que as informações que são produzidas por todas as áreas, as informações financeiras, as informações finalísticas, né, das ações que estão na rua, as informações meio, né, que são processadas pela máquina do Estado, as informações dos parceiros institucionais, que são produzidas com o decorrer da parceria, as informações das universidades que nutrem o Estado de informação para conseguir avaliar e elaborar as políticas, e são muitas parcerias com as universidades. Só que eu já estou vendo, já tem umas 3 ou 4, tem assim, o FG, o UNB, Federal da Bahia, Pernambuco, enfim. Mas tudo isso, nesse processamento, a nossa cultura de gestão é uma cultura que trata muito mal os dados no sentido de tratá-los e no sentido de utilizá-los de fato como ferramenta. Então, partindo daí, a gente chega no ponto que eu quero passar, que é o Plano Nacional de Cultura como instrumento de gestão, que determina os passos da gestão pública, como as metas que estão no Plano Nacional de Cultura estão sendo avaliadas, monitoradas, em que pé elas estão, que informações e que indicadores a gente tem para conseguir fazê-las andar. Então, rapidamente, a gente trata do plano. Vou pular várias partes para a gente já chegar no, que nem diz meu amigo Pedro Vasconcelos, direto na couve. Lá no Rio Grande do Sul se usa essa expressão que eu nunca tinha ouvido. Então, direto para a couve. É necessário que a gente tenha uma compreensão integrada de plano e sistema. Né? Qualquer sistema, qualquer que seja, desde um sistema nacional de cultura até um sistema de informática ou um sistema de processamento industrial, ele tem que ser programado. Nenhum sistema funciona sem programa. Você monta, você estrutura um sistema para que ele cumpra efetivamente um programa, para que ele atinja objetivos determinados, num tempo determinado, através de determinados fins, para que, nesse decorrer do prazo, a gente consiga chegar dentro de uma efetividade, de uma eficácia social de resultados. Né? Nesse sentido, o Sistema Nacional de Cultura, ele existe e ele surge em função de um Plano Nacional de Cultura.
O sistema ele tem que ser arquitetado para cumprir diretrizes programáticas, para cumprir finalidades que o plano estabelece. Nunca o contrário, né? Nunca um sistema é vazio e cria uma institucionalidade vazia para que você abasteça, depois que o sistema está criado, de algumas funcionalidades. Sempre a gente tem que querer chegar em algum lugar para percorrer e determinar os meios para se percorrer esse alcance, né? E a visão, portanto, de Sistema Nacional de Cultura tem que sempre ser uma visão integrada, sempre pensando que um sistema ele deve ser programado. O Plano Nacional de Cultura, portanto, ele é um instrumento que começou a ser discutido em 2003, né? Na verdade, um pouco antes, a Câmara dos Deputados, por volta de 2000, já teve a primeira propositura de um plano, que seria um Plano Nacional de Cultura, né? E se ele começou em 2000, nessa primeira proposição, e foi aprovado em 2010, ele teve 10 anos de discussão, né, no Legislativo, no Executivo, com a sociedade, com a universidade. E a partir, de fato, de 2003, ele surge no âmbito do Ministério da Cultura como uma resposta de fato, planejamento estatal, né? A cultura não tinha ainda trabalhado no seu aparato estatal com a ideia de política pública de cultura. O que se tinha era uma ideia de fomento à cultura, de financiamento à cultura. Era assim que a máquina, principalmente da União, lidava com os setores culturais, através de uma lógica simples de fomento e financiamento, principalmente as linguagens artísticas consolidadas. Ter um Plano Nacional de Cultura era uma necessidade para colocar o Estado em outro patamar de visão de políticas públicas. Um patamar em que a gente conseguiria pensar toda a complexidade brasileira dentro de um instrumento de gestão, né? Um instrumento que abarcasse os diversos temas da cultura, que entendesse os setores culturais não apenas como aqueles que são aptos a receber financiamento, mas também aqueles que produzem cultura cotidianamente, ou seja, como serviço público, como ações públicas, é preciso planejar o Estado nesse sentido. Enfim, aí desde 2003 as coisas foram sendo discutidas nesse sentido de ter um plano, várias câmaras setoriais. Pode vir direto aqui, viu, Carlos Paiva? Nosso secretário de Fomento e Incentivo à Cultura. Ele estava em outro evento, viu, gente? Por isso que ele está atrasado. Estou justificando no lugar dele para ele não ter que fazer isso, a hora que for a vez. Então, desde então, passaram-se a ter instâncias para se discutir isso. Câmaras setoriais, né? Conferências, 2 conferências grandes, uma primeira que levantou o tema da conferência, outra segunda em 2010, que finalizou o tema do plano, que finalizou o Plano Nacional de Cultura, e vários instrumentos de participação que foram, né, dentro de valores compartilhados, comungados, chegando a uma ideia do que seria um programa nacional, né, do que seria um grande programa para a cultura brasileira, que a sociedade, de fato, se sentisse contemplada. Desde então, o plano foi aprovado em 2010, ele virou uma emenda constitucional, né, do artigo 215, e certamente, mais do que simplesmente uma lei, ele é um instrumento de visualização histórica das demandas da sociedade. Ele é um retrato do que significou o atendimento à cultura, o que significou a participação do Estado, o que significou diversidade cultural, o que significou a economia da cultura dentro desse período de 10 anos. No entanto, para ele ser cumprido, ele também, e por lei isso foi estabelecido, ele colocou metas de cumprimento, né? Hoje a gente tem 53 metas do Plano Nacional de Cultura, foram discutidas em 2010 e finalizadas em 2011, e essas metas trazem prioridades dentro desse grande programa e prioridades que devem ser cumpridas. Essas prioridades, elas passam, enfim, por questões de linguagens artísticas, mas também por questões setoriais e por questões federativas, né, por uma distribuição federativa, inclusive, de competências, que hoje não é tão clara, mas que a gente precisa avançar. E passa, portanto, também por outros planos que, baseados no Plano Nacional de Cultura, passam a ser desenvolvidos desde então. Planos municipais, planos estaduais, planos setoriais, planos territoriais. Esses planos vão trazendo peculiaridades diferentes, né? Trazendo algumas peculiaridades para esmiuçar o que o Plano Nacional de Cultura estava trazendo. Enfim, aqui alguns momentos da construção, começando de 2003 até 2020, quando esse plano termina. A gente está agora justamente nesse momento de 2015, né, final de 2015, de início de revisão dessas metas do plano. Por quê? Quando essas metas foram estabelecidas na virada de 2010 para 2011,
e justamente no final de 2011 fechadas, se tinha um panorama de cultura e se tinha uma perspectiva também orçamentária, de condições estruturais e institucionais, de condições administrativas, sobre o que poderia ser feito nesses 5 anos. Passados esses 5 anos, algumas coisas, algumas metas, tiveram indicadores que não foram suficientes para conseguir avaliar, ou os indicadores eram bons, mas as metas em si não foram contempladas, não tiveram bom desenvolvimento. Alguns atores que deveriam participar da construção das metas não participaram como deveriam, essas metas não foram cumpridas. Outras metas, de fato, não tiveram e não vão ter viabilidade de serem desenvolvidas, né? Ou seja, a gente está no momento agora não só de avaliação técnica dessas metas, dos seus indicadores, do seu desempenho, da sua divisão de competências, mas também de repactuação com a sociedade sobre que, de fato, quais metas continuam ou não prioritárias. Quais metas a gente quer chegar em 2020 e vê-las cumpridas e quais metas a gente já está vendo que ou já foram cumpridas ou a gente precisa mudar o curso. Claro que tudo do plano se baseia naquelas 3 dimensões clássicas da cultura que a gente já conhece, a simbólica, a cidadã e a econômica, né? Nem vou desenvolver muito aqui, mas também passa por um sentido de gestão que é um sentido importante, que é uma compreensão do papel do Estado e uma compreensão do papel da sociedade na discussão das metas, na discussão dos indicadores e das informações e na discussão e na implementação das políticas públicas. Esse ano a gente teve uma experiência muito importante, que foi a experiência do Conselho Nacional de Política Cultural, né? Esse conselho, as eleições para o conselho, toda essa mobilização contou com 60 mil pessoas participando ativamente, participando efetivamente, né? É uma coisa histórica, nunca se teve um conselho setorial em qualquer área social com esse tanto de pessoas participando, e já é uma mudança de paradigma também na relação entre Estado e sociedade. Mas, de qualquer maneira, esse plano também nos leva a ter uma compreensão do Estado que é mais complexa, que não é só um Estado prestador, não é só um Estado que faz o atendimento de demanda, mas é o Estado que trabalha em coparticipação e em correalização com a sociedade e com outros atores, né? E tem funções que são diferentes também nessa lógica de atuação do Estado. Ora o Estado ele vai atuar como regulador, ora o Estado vai atuar como fomentador e financiador, ora o Estado vai atuar como indutor de processos culturais, e tudo isso tem que estar aqui presente. Bom, aqui é os capítulos do plano, não vou ficar, avaliação, planejamento, enfim. Chegamos aqui na questão do monitoramento. E para esse monitoramento, o que a gente está discutindo nesses dias aqui é essencial, né? Primeiro, um sistema de informações e indicadores culturais que realmente seja eficiente, apto a poder nos trazer informações, nos trazer insumos que permitam avaliar efetivamente as políticas e o seu desempenho, né? Não basta só a gente gerar informação, não basta só qualificar e traduzir essas informações para que elas se transformem em indicadores e sejam aplicáveis. É necessário também que o sistema que monitora e que traz essas informações e indicadores sirvam para a gente aplicá-los, né, em cada uma das áreas e corrigir rumos, né? Se a gente não tiver uma interface que faça isso ser possível, se a gente não tiver uma participação da sociedade que também nos abasteça dessas informações, e se a gente não mudar a cultura de uso dessas informações, a gente não vai conseguir fazer esse monitoramento. Então, quando a gente diz que o SNIC contribui para as políticas estruturantes, contribui principalmente porque, além de agregar essas informações, ele é um instrumento de monitoramento contínuo, de monitoramento perene, né? Que passa governo, entra governo, que as políticas podem estar andando ou não, ações podem continuar e terminar, e ações podem permanecer, mas o monitoramento ele tem que ser constante, né? E essa falta de monitoramento também se deve a uma falta de instrumento que hoje a gente acredita que tenha para fazer. Bom, as metas do plano, elas foram divididas, do ponto de vista metodológico, em 5 classificações. Metas estruturantes, uma categoria de metas que são estruturantes, outras metas por prazo de execução, metas por tipo,
metas por tema e metas por governabilidade. As metas estruturantes são aquelas que correspondem a ações que são essenciais, urgentes para a consecução do plano, que têm relação com as questões institucionais, que têm relação com questões de formação e tem relação com questões também de financiamento. Então, é subdividida em 3 grupos de metas, né? E essas metas estruturantes, vamos dizer que elas são quase que as pré-condições para que outras metas também possam acontecer ou para que outras ações institucionais aconteçam, né? Essas metas de institucionalização, enfim, se refere à criação, fortalecimento e desenvolvimento de instituições, conselhos, conferências, sistemas formais e permanentes capazes de formular, conduzir e deliberar sobre as políticas públicas, né? Marcos legais, arcabouços normativos e regulatórios, todas essas dizem respeito a essas metas de institucionalização, né? Metas de informação, né, que trazem dados, números, informações sobre os diversos setores da cultura brasileira, dizem respeito aos mapeamentos, às estatísticas, a levantamento também de dados que vão permitir a gente gerar e perseguir outras metas. E metas de financiamento, né, diz respeito às questões orçamentárias, financeiras, que não só do orçamento direto da União, mas também na relação com outros parceiros institucionais, a relação com o fundo e com os fundos municipais, estaduais, etc. Metas de tipo, né, que são relacionadas aos indicadores que são utilizados para aferir o grau de desempenho alcançado de cada meta. Então, as metas que são divididas em metas de resultado, metas de processo e metas de impacto, né, essas 3 subdivisões de metas por tipo, né, metas de resultado, aquelas que têm um indicador, como indicador um produto que pode ser quantificado, então mais materialmente aferido, metas de processo, que envolvem um fluxo de ações para se alcançar o resultado final, não é simplesmente um produto, mas um processo que está sendo avaliado, e metas de impacto, né, aquelas cujo indicador final depende de vários resultados e processos para se alcançar o resultado esperado. Bom, então dentro dessas metas de tipo, exemplo, aferição da meta 14, eu nem vou entrar em muitos exemplos aqui, gente, para não ficar tão maçante, mas só para em alguns. Aferição da meta 14, então 100 mil escolas públicas de educação básica desenvolvendo permanentemente atividades de arte e cultura. Aqui tem um número objetivo, né, tem um número a ser alcançado, a ser cumprido, e é uma meta de resultado por esse número. Se for concretizado, se for alcançado, a gente bate efetivamente essa meta. Tem uma quantificação que nos permite esse nível de concretude. Outros não, né? A meta 4, por exemplo, a Política Nacional de Proteção e Valorização dos Conhecimentos e Expressões das Culturas Populares e Tradicionais implantada. A implantação dessa política não é uma implantação que se esgota num primeiro momento como um alcance de resultado quantificado. A própria política é um processo em construção. Então, é uma meta de processo porque é uma construção da política de proteção e valorização das expressões, né? E as metas de impacto, por exemplo, na meta 10, aumentar em 15% do impacto dos aspectos culturais na média nacional de competitividade dos destinos turísticos brasileiros. Vamos dizer que é quase uma meta de eficácia, né? Quase uma meta de eficácia social. Aquilo que a gente vai conseguir depende de alguns fatores, depende do fortalecimento institucional de órgãos, de valorização do patrimônio histórico, de fomento às atividades culturais. Então, está mais ligado ao impacto e à eficácia do que necessariamente ao resultado e ao processo. Bom, essas metas por tema foram classificadas também em grandes temas. Eu sei que eu estou falando rápido, é porque tem muito conteúdo, aí você fica naquela ânsia de falar todo, então se ficar muito rápido, vocês me avisam, principalmente os hermanos de fora e as tradutoras. Eu já falei 15 minutos rápido, as tradutoras devem estar ali, desculpem, tá? De antemão. Eu vou falar mais rápido, mais devagar. As metas por tema também foram divididas em ampliação e qualificação de espaços culturais, criação, fruição, difusão, circulação e consumo, desenvolvimento sustentável da cultura, educação e produção de conhecimento. Então, vários temas aí que nos ajudam também a compreender esse grupo, né?
vou pegar uma meta aleatória aqui por tema. Então, metas de mecanismos de fomento e financiamento. A meta 50, 10% do Fundo Social do Pré-Sal para a cultura. Inclusive é uma meta emblemática, porque é uma meta, por exemplo, que para a cultura seria muito importante, né? Importante ser conseguida, mas que está muito também fora da nossa governabilidade, né? Ou seja, não depende só dos esforços do Ministério da Cultura, nem dos esforços de um ou dois e três ministérios. Depende de uma série de fatores, inclusive do ponto de vista de processo legal, né? De Câmara, dos deputados, etc., que fazem com que a governabilidade seja menor. Então, é uma meta, por exemplo, por tema, que a gente está no processo de revisão para saber se ela se mantém ou não. Bom, metas por governabilidade. A gente também dividiu em metas MINC, né, que a gente chama de metas do MINC, aquelas que dependem diretamente e decisivamente do Ministério da Cultura, e quase que exclusivamente do Ministério da Cultura. Metas do governo federal, aquelas metas cujo andamento, desenvolvimento depende de uma articulação de ministérios, e metas dos entes federados, aqueles em que o sistema federativo ele passa a ser também crucial para você alcançar. Metas do MINC, por exemplo, aumento em 100% do total de pessoas qualificadas anualmente em cursos, oficinas, fóruns, enfim, com conteúdo de gestão cultural, linguagens artísticas, patrimônio. Inclusive, hoje a gente tem uma secretaria de formação artística e cultural que trabalha diretamente com essa meta. Metas do governo federal, por exemplo, a política de acesso a equipamentos tecnológicos sem similares nacionais formulada, que tem muito a ver também com os processos de inovação na relação com o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E metas dos entes federados, 100% das unidades da federação e 20% das unidades dos municípios, sendo 100% das capitais e 100% dos municípios com mais de 500 mil habitantes, com secretarias de cultura exclusivas instaladas. Inclusive, os resultados do IBGE de ontem já nos trazem boas notícias sobre o andamento dessa meta. Certamente ela vai ampliar. Bom, aqui essas setas que a gente chama do Plano Nacional, também indicadores da qualidade da informação e do desempenho propriamente dito da meta, né? Do quanto ela efetivamente foi implantada. Então, quando a qualidade da informação quanto de informação a gente tem que nos permite dizer do desempenho dessa meta, né? Às vezes a qualidade da informação é muito baixa, não dá nem para a gente fazer essa avaliação, depende de outros atores que deveriam também abastecer o Ministério disso, às vezes depende do próprio Ministério, às vezes depende do tratamento da informação. Então, com relação à qualidade, essas metas ou tem uma qualidade de informação inexistente, ou insatisfatória, ou pouco satisfatória, ou efetivamente satisfatória, né? Com relação ao desempenho, metas que ainda vou iniciar, né, em relação ao planejado plano de 2014, a gente está colocando esse quadro. Metas em andamento, metas insatisfatórias, pouco satisfatórias ou satisfatórias, né? Bom, com relação a isso, então, a gente tem, na qualidade da informação, um percentual aí das 53 metas, né? 39 metas com uma qualidade de informação satisfatória, né? 5 com qualidade pouco satisfatória, 1 insatisfatória, 8 inexistente, né? O que também é um problema, e célula vazia, João, que a gente estava discutindo hoje, que não tem nada, ou seja, a gente nem conseguiu criar a possibilidade de ter essa informação, a gente não conseguiu demandar a informação. Bom, desempenho da meta em relação ao que foi planejado, 26% satisfatório, né, com bom desempenho, 8% pouco satisfatório, 32% insatisfatório, em andamento aí 19%, a iniciar 8%. Então a gente vê que a maioria ainda das metas elas estão numa situação, estou concluindo a última coisa, estão numa situação ainda de muito insatisfatórias por uma série de fatores, o que nos leva ainda mais à necessidade da gente fazer uma revisão dessas 53 metas, fazer fusões, fazer incorporações, exclusões, inclusões, que podem ser colocadas também nesse processo. Bom, aqui um exemplo só de acompanhamento, né? Por exemplo, unidade do MIC responsável, Secretaria de Articulação Institucional, uma meta de longo prazo,
com período de aferição semestral. Aqui o alcance da meta em relação ao 2020, 45%, né? O tema da meta, o fortalecimento institucional e articulação federativa, tem a ver muito decisivamente com o Sistema Nacional de Cultura, né? Enfim, a qualidade da informação alta e também o indicador de desempenho também alto. Enfim, aqui também alguns históricos, né, de relação das metas. Por exemplo, essa meta 1 diz respeito à configuração do Sistema Nacional de Cultura. Tem um Sistema Nacional de Cultura institucionalizado, implementado, com fundo, com conselho, com todas as ferramentas que necessitam. Aqui tem uma evolução dela, por exemplo, né, a quantidade de unidades federativas com o acordo de cooperação federativa assinados. Cresceu de 2010 para 2014, já num salto aí de chegando a 100%, ou seja, todas as unidades federativas já tiveram o seu acordo de cooperação assinado. Então, a meta teve um bom andamento. Diferente, por exemplo, dos municípios e de outros indicadores. Bom, aqui também, com relação à meta 1, né, aqui o crescimento, poucos municípios ainda completamente com adesão ao sistema institucionalizado, enfim. Não vou passar tudo isso, que a gente vai ficar muito longo o processo. Só para terminar, o nosso processo de revisão passou pela coordenação executiva do plano, pelo grupo de trabalho do Plano Nacional de Cultura, que é o sistema MINC todo que desenvolve, que discute as metas a entrarem em consulta pública. A gente já está na primeira fase de consulta pública, depois vai passar de novo pelo comitê, vai ter uma segunda fase de consulta pública para chegar nos finalmente aí da meta, né? São 53 metas. A proposta da revisão do Plano Nacional de Cultura, que, aliás, hoje se encerraria, vai até fevereiro do ano que vem, 15 de fevereiro do ano que vem. São 53 metas, 10 metas que a gente está propondo fazer uma redução, 28 metas com ajustes técnicos, 7 metas que a gente propõe que sejam ampliadas, 7 metas que terão finalidade alterada, uma meta excluída, 3 metas a serem criadas, aí chegando no final do processo, não com 53, mas com 55 metas alcançadas. Bom, aqui alguns exemplos que eu acho que não precisamos entrar agora, vão estar na consulta pública e vocês podem dar uma olhada depois. Os desenhos também são legais, mas a gente está mudando a identidade visual do plano, então também isso deve ser alterado. E é isso, gente. Muito, muito obrigado. Obrigada, secretário. Queria convidar para compor a mesa a secretária de Cidadania e Diversidade Cultural, Ivana Bentes. Agora passo a palavra para a subsecretária de Planejamento, Orçamento e Administração do MINC, Ana Flávia Cabral. Boa tarde a todos. Queria também agradecer publicamente o agradecimento do secretário, mas destacar que o envolvimento e o empenho da área meio, as questões de orçamento, de financeiro, a gente tem condições de afirmar hoje no Ministério da Cultura que esses esforços se dão muito mais em relação à compreensão do objeto das políticas do que qualquer outra iniciativa. E aqui, com essa ponderação, falta a apresentação ali. Tá, obrigada. Eu queria afirmar o primeiro ponto de reflexão aqui para o que eu queria colocar para vocês. O Guilherme falou sobre o mau tratamento das informações até que a gente chegasse a esse estágio do plano. Na área técnica, na área meio do Ministério, a gente sequer tinha um tratamento. Então, a gente veio trabalhando nesse ano num cenário de total inexistência de um sistema de gestão, ou procedimento, ou cuidado, ou preocupação, e mesmo interesse de se produzirem os dados que pudessem subsidiar, em especial, a aferição do resultado das políticas propriamente ditas. Porém, essa dificuldade que a gente
identifica na área fim e que a gente também pontua na área meio, no fundo acabou nos aproximando. O que a gente vê há décadas nas pastas de cultura, que é esse hiato entre a área finalística e a área de suporte, aqui no MINC a gente teve a felicidade desse ano conseguir enfrentar e vimos discutindo a possibilidade da implantação de um modelo de gestão que nos permita produzir dados técnicos que possam dar conta de informar a aferição e a leitura dos resultados do ponto de vista do plano e a produção de informações no contexto do SNIC. Contudo, as demandas de produção de informação no contexto da área meio, elas têm duas finalidades. Para a gente, dentro do MINC, o interesse de conseguir compor com as necessidades de leitura das políticas da área finalística, e a gente também tem a obrigação e a função de responder para o aparato burocrático. Esse também foi mais um incentivo, eu diria até um ingrediente fundamental para a gente conseguir desenvolver esse primeiro desenho de um modelo de gestão que eu vou contar para vocês um pouco agora como é que a gente vem trabalhando. A gente cuida de duas perspectivas nesse cenário do modelo de gestão. Primeiro, que é a questão, eu diria até um pouco mais de novidade no cenário da administração pública federal, que é a comparação entre o orçamento e o financeiro. Então, esse ano a gente viveu situações bastante dramáticas, vem vivendo agora, então, no final do ano, tudo se agrava, mas acho importante a gente fazer uma reflexão sobre isso. E a outra perspectiva é, no campo dos recursos discricionários, então aqueles sobre os quais o Ministério tem governabilidade, onde o Ministério pode atuar, decidir, de fato, destinar, a gente tem uma divisão entre despesas de manutenção, investimentos em manutenção, na verdade são despesas, e os investimentos nas políticas finalísticas. Vou falar um pouquinho da questão do orçamento do financeiro. O Guilherme falou da importância da gente desenhar a política em função de uma meta pré-concebida e também com o cuidado de encaixar isso no orçamento que a gente tem disponível. A gente sempre pensa em orçamento, né? Então, qual é o orçamento da política? Se atende ao orçamento? Como é que tem sido a execução orçamentária? E o que a gente pode destacar, em específico desse exercício de 2015, é que não só o orçamento foi aquém do que a gente esperava, desejava e almejava, mas também a questão da disponibilidade do recurso financeiro. Portanto, quando a gente tem uma queda de arrecadação fiscal na administração central como um todo, isso vai afetar a disponibilidade de recursos. Então, a gente pode ter planejado uma política alinhada com o plano, no contexto de metas que condizem com o nosso PPA. A gente desenvolveu aquilo dentro de um projeto de lei orçamentária que a gente, na verdade, onde a gente se concentra 6 meses antes, portanto, temos aí algum espaço de planejamento razoavelmente adequado, mas a gente desenha tudo isso, entra no ano, achando que vai fazer um super trabalho, e quando a gente parte para a execução, se surpreende com a indisponibilidade dos recursos financeiros. Vou explicar para vocês como é que está o cenário real eu não tenho controle, do Ministério de 2015. Até é interessante falar para vocês nessa altura da vida do Ministério, porque a gente está já no encerramento do exercício. Vamos ver. O geral, esse gráfico geral, ele engloba as despesas de pessoal. Então, isso aí é só para vocês terem uma ideia de como da forma mais ampla a leitura do orçamento, mas vou propor que a gente se concentre ali no discricionário. Notem, eu vou destacar 2012 para cá, notem que ali em 2000, a gente vem num crescente, né? O azulzinho é a LOA, é a Lei Orçamentária Anual. A gente vem num crescente nos últimos 10 anos, né, de 2003 para cá, dadas as políticas das últimas administrações. Em 2012, a gente tem um pico de aumento dos recursos,
e isso se deveu à criação da Condecine, que foi uma fonte de receita própria associada ao fundo, associada ao Fundo Setorial do Audiovisual. Essa queda depois, até que a gente chegasse em 2015, ela já vem como reprodução do que a gente sabe que são as contingências orçamentárias da administração central como um todo. Contar um pouquinho para vocês o que acontece com a questão das receitas próprias. Então, existiu lá um conjunto de esforços legislativos, de iniciativa da sociedade, um conjunto de ações do nosso setor da cultura, para a criação, portanto, de um fundo e um fundo setorial, aí especificamente o FSA. Então, a gente tem uma fonte de arrecadação própria, significativa, e que acaba não compondo o nosso orçamento, por mais incrível que possa parecer. Então, a gente tem... Guilherme falou... Como é que você falou? Das metas fictícias? Que é? Metas emblemáticas. A gente tem recursos fictícios, porque a gente tem a hipótese de termos os recursos captados como receita própria tributados especificamente sobre o setor do audiovisual, e a gente tem uma outra fonte de recurso que é bastante interessante também, que vem desde da administração Gil Juca, vinha sendo utilizada, que são as oriundas da receita de prognósticos, que é a loteria. Portanto, se nós fôssemos simplesmente pela leitura técnica do orçamento, a gente pode afirmar que o Ministério da Cultura tem um orçamento sustentável. A gente praticamente não precisaria de fonte tesouro para sobreviver e tocar as nossas políticas, assim, medianamente falando. Porém, a gente não pode dispor do recurso. Por quê? E aí, vou contar ali para vocês o que é o vermelhinho. Esse empenhado é, de fato, o que a gente tem à disposição para trabalhar. Então, você tem uma LOA naquele montante de recursos, mas você tem um disponível para o discricionário sempre abaixo da lei. Como é que eles fazem isso? A Secretaria do Orçamento Federal vai lá, sai a lei, então a gente entra no ano com a perspectiva mínima de planejamento, depois vem uma portaria e diz, do que você tem na lei, você só pode usar tantos %. E aquilo que você tinha de receita própria, zerado. Não conte com isso, porque o recurso de receita própria, a gente compõe a reserva de contingência do orçamento geral como um todo da União. Então, o que é a reserva de contingência? Ninguém sabe. Assim, pode acontecer calamidade pública, a gente não se importa, sem dúvida nenhuma, em colaborar com as calamidades, com os eventos calamitosos, com acidentes, como aconteceu o caso de Mariana e tal, mas nem isso é. Então, não tem transparência no uso do nosso recurso próprio, na confecção dessa reserva de contingência. O que acontece é que a gente tem brigas eternas. Por mais que a gente tenha ficado com recurso indisponível, a gente nunca deixou de ir para o embate. A gente, inclusive, está aguardando ainda um resultado. Nossa, 5 minutos. O resultado de um pleito nosso aí para ampliação de financeiro. E aí, por isso que a área técnica está aqui hoje falando. Porque quando a gente tem recurso, tudo ótimo. A gente faz reunião para alocar recurso. Quando a gente não tem, só tem corte, a gente faz reunião para distribuir corte. Então, essa tem sido a nossa vida lá no planejamento, orçamento e administração. E a terceira linha, para vocês entenderem essa sistemática entre o que seria... Então, a LOA, o azul, era o que a gente gostaria de ter e teria direito. O vermelhinho é o que a gente acaba tendo por resultado de processos de contingenciamento orçamentário. E o verde é aquilo que, de fato, acontece, que é o que a gente tem de financeiro. Então, vejam a discrepância entre a linha verde e a linha azul. A gente acaba tendo de dinheiro para pagar o que a gente empenhou, algo muito aquém do que a gente, de fato, planejou. Então, a gente chega no fim do ano numa situação como essa. Temos uma conta enorme para pagar, de projetos que a gente, de fato, realizou, porém, a gente não tem o recurso, de fato, para fazer frente à despesa. E aí, a gente, na verdade, não foge da discussão central, né? Todos estamos a par, então a crise fiscal leva a uma pressão sobre o orçamento. A questão é como isso afeta a realização da política pública de cultura, porque será que a gente tem condições de repetir editais e ações num cenário de restos a pagar como esse? Porque a gente vai ficando numa situação de
perda de credibilidade em relação ao nosso meio, né? É bastante difícil de contornar. E por que eu estou falando tudo isso? Assim, acreditamos no Ministério que a produção dos dados técnicos de acompanhamento de execução orçamentária, de acompanhamento e qualidade de execução financeira, eles são de suma importância para a gente construir um sistema de informações e indicadores da cultura. Seja por uma questão de transparência, seja por uma questão de legitimidade dos próprios pleitos da área meio. Não dá mais, hoje em dia, para a gente discutir com os órgãos da administração central cultura simplesmente com base na intangência, na dificuldade de delimitar o objeto. Tem uma frase do Gil, quando ele lançou o SNCC, que é: o desafio do século XXI é conseguir traduzir a cultura em números. E não só, então, para a gente dar conta e conseguir ler o resultado da própria política, mas nos subsidiar nessa nossa agenda eterna, nessa nossa pauta de defender o orçamento para a cultura e que a gente tenha, de fato, condições de trabalhar. Então, a área meio vem se prestando a fornecer e produzir dados que possam subsidiar a leitura da área finalística. A ideia é que a gente possa compor entendimentos a respeito do resultado das políticas e conseguir também traduzir para as áreas meio do universo do governo central, da administração central, a aproximação entre o que é o resultado, o que é a entrega de uma política, associado ao que é, de fato, o orçamento de que a gente necessita, precisa e almeja. É isso. Obrigada. Passo a palavra para a secretária da Cidadania e Diversidade Cultural, Ivana Bentes. Bom, boa tarde a todos. Acho que tem uma apresentação também aqui que a gente vai colocar. Então, eu vou falar um pouco do programa Cultura Viva, programa não, que agora é uma política, né, de Estado. A partir do ano passado, a presidenta Dilma assinou a Lei Cultura Viva, que transformou os pontos de cultura em uma política de Estado. Agora, então, independente, né, de governos e de gestão, é uma política que está definitivamente, né, incorporada às políticas culturais do Brasil, que foi uma grande vitória para todos nós, né? Diante justamente dessas instabilidades, da descontinuidade das políticas, que também é uma das questões. Então, uma boa parte também da dificuldade da produção, né, dos dados e dos índices vem da descontinuidade de muitas políticas, né? Das ferramentas que são utilizadas, né, de certa forma, né, dentro do Ministério da Cultura, quando a gente chegou agora no início de janeiro, né, junto com o ministro Juca, para iniciar a gestão, uma grata surpresa foi que esses dados, esses índices, né, pelo menos no nosso caso, do caso do Cultura Viva, que sempre se utilizou, né, para a política dos pontos de cultura, os editais, né, sejam nacionais, estaduais ou municipais, né, nós conseguimos resgatar uma grande quantidade de informações, principalmente, obviamente, em relação à política dos editais nacionais, né? Então, o Cultura Viva ele funciona hoje de uma maneira super capilarizada, né? Ele está nos 26 estados, só o Paraná que ainda não entrou, mas já o secretário estadual já nos procurou para criar uma rede estadual de pontos de cultura no estado, lá tem no município, mas ele está, então, nos 26 estados, né, em 1.000 municípios. Hoje o IBGE trouxe aqui alguns dados sobre os pontos de cultura. A discrepância é que, nos nossos dados, nós temos, né, não sei se já entrou, pode passar, nós temos 4.000 e... Opa, sou eu mesma? Eu quero... pode deixar aí, por enquanto, 4.500 pontos de cultura, eles tinham um número de 1.000, uma diferença de 1.000 pontos, né, que foi justamente daquela, eles não consultaram, não fizeram a pesquisa com os estados e nem incluíram, né, esses pontos de cultura da rede nacional. Então, hoje, essa política, quando eu digo que ela é hipercapilarizada, porque hoje o Cultura Viva é uma espécie de sistema dentro do sistema MINC, né, porque ele tem políticas e editais e ações e premiações propostas pelo MINC, né? Nós temos convênio, né, com as redes estaduais, né, de pontos de cultura e as redes municipais se dão através, né, do SICOMV, numa parceria onde o Ministério da Cultura entra com 2/3
dos recursos, né? Às vezes 50%, 50%. Então, é uma rede que realmente ela se capilarizou, a gente viu aqui, inclusive, pelo mapa, né, do IBGE, e chega nas microcidades e comunidades, né? A gente sempre diz, gosta de repetir aqui, falamos muito isso para o ministro, né, que os pontos de cultura são os médicos cubanos da Esplanada, porque realmente é uma política que chega lá na pequena cidadezinha, nos lugares mais inusitados que a gente chega, sempre tem alguém na hora do debate, da pergunta, que levanta a mão, eu sou um ponto de cultura. Então, é muito interessante também a gente, né, observar que o que possibilitou essa hipercapilaridade foi essa relação, essa construção de um sistema, né, nacional, estadual e municipal, né, que eu acho que ele é hoje um laboratório, inclusive, para o sistema MINC, nessa hipercapilarização. Mas, então, os pontos de cultura trabalham com as mais diferentes, né, linguagens, grupos, que vai desde uma tribo indígena, um grupo indígena, um quilombo, um terreiro de candomblé, um grupo que trabalha com música, com funk ou com hip hop, desenvolvedor de software livre, os pontos de cultura. Na verdade, a base dele, o que define o ponto de cultura é a produção cultural de base comunitária ou comunitarista sem fins lucrativos, diferente, né, da produção cultural relacionada à chamada indústria da cultura. Então, são outros indicadores muito distintos, né? Qual é o produto de um grupo cultural indígena, por exemplo? Né? Não tem produto. O produto de um grupo cultural indígena, o produto de um quilombo, o produto de um terreiro de candomblé, né, o produto de uma determinada, né, comunidade do jongo é a sua própria existência. Como é que a gente produz índice e dados culturais, né, dessa produção cultural? Claro que muitos deles têm produtos, sim. Música, tem produção audiovisual, apresentações culturais, né? Mas, em muitos casos, eu dou esse exemplo mais radical, que é uma tribo indígena, né? Não tem CNPJ, não tem endereço, qual é o endereço de um grupo indígena, né? Quando a gente pede um endereço nos editais, não tem CPF, não tem CEP, né? Ou seja, quais são os índices que nós vamos utilizar para trabalhar com esse grupo tão diverso, tão diferenciado, como eu disse, que vai da tribo indígena ao desenvolvedor de software livre, né? E aí, nesse meio, grupos de teatro comunitário, grupos de produção, né, audiovisual. Então, é uma diversidade muito grande que ela precisa de outros tipos de indicadores. Precisamos trabalhar com outros tipos de dados, né? Então, tem alguns pesquisadores que estão trabalhando hoje com os pontos de cultura que estão fazendo uma experiência de trabalhar não mais a partir de dados simplesmente quantitativos, mas qualitativos. Estamos usando, o pesquisador da Universidade de Brasília, ele está usando a metodologia do FIB, da Felicidade Interna Bruta, né, que é uma contraposição ao PIB e que é uma metodologia científica usada, né, experimentado no Butão. A economia solidária está usando também como produção, né, de dados e que, na verdade, vai medir a qualidade de vida daquele grupo, né, que nós vamos pesquisar. O tempo livre, né, o tipo de... realmente, índices ligados à satisfação, que são bem distintos dos índices simplesmente quantitativos. Então, vejam só como a produção de dados ela é complexa. Mas nós vamos, então, para uma experiência concreta que nós estamos fazendo aqui, né, que foi com a promulgação da Lei Cultura Viva, né, no ano passado, estava previsto na lei, isso era uma demanda também dos pontos de cultura, né, esse refinamento dos dados. Né? Quem são os pontos de cultura, esses 4.500 pontos de cultura, né, quais são as linguagens primordiais que eles utilizam, eles têm sede ou não têm sede, qual a forma de sustentabilidade. O IPE chegou a fazer uma pesquisa sobre os pontos de cultura, mas nós consideramos muito insatisfatória porque não tinham dados básicos. Por exemplo, né, as pessoas tinham carteira de trabalho ou não, eram autônomos, né, qual era o tipo de relação de sustentabilidade desses pontos de cultura. Então, às vezes, faltaram coisas muito básicas que a gente quer buscar agora nesse momento. Então, esse ano, nós fizemos uma instrução normativa que regulamentou a Lei Cultura Viva, né, trouxe novas ferramentas, simplificação da prestação de contas, né, trouxemos um novo instrumento, né, para os pontos de cultura saírem do SICOM, que é um pesadelo. Imagina um grupo indígena utilizar o SICOM.
Se a minha fundação, quando eu estava na UFRJ, a Fundação Universitária José Bonifácio, levou 1 ano para conseguir preencher, entender o SICOME, a gente pode imaginar, né, um grupo indígena, um terreiro de candomblé, tendo que fazer prestação de contas utilizando o SICOME. Então, são ferramentas muito difíceis e complexas para a gente tratar dessa diversidade. Ali é um bom extrator de dados e de índice também, né? Mas o que nós temos considerados como o maior, para o Cultura Viva, produtor de índice de dados são os editais, né? Então, eu tive essa satisfação porque, nesses 10 anos do Cultura Viva, que fizeram no ano passado, foram utilizados para a produção de índice de dados os editais, justamente. Então, todos os dados de todos os grupos que concorreram aos editais do Cultura Viva estão no Salic Web, né? Dormindo lá, esperando extração, análise, e isso interessa, inclusive, a pesquisadores da universidade. Então, a gente tem que começar a trabalhar assim, nessa política dos dados abertos para a gente apresentar o espelho da política pública, que é um edital. Você acaba de fazer um edital, você tem um instantâneo, imediato, né, do estado da arte de um determinado campo. Né? Foi assim que nós... a partir dessa inspiração também, no que como é que nós podemos fazer política pública a partir desse mapeamento dos editais e, mais do que isso, começar a fazer política pública para quem não ganhou o edital. Né? Então, esse ano, dentro da instrução normativa, além da simplificação de contas, nós lançamos uma proposta que era uma proposta dos próprios pontos de cultura, da autodeclaração dos pontos de cultura, que significa que, para além de uma política de fomento, né, com recursos, através dos editais estaduais, nacionais, municipais, dos pontos de cultura, os pontos poderiam se autodeclarar produtores de cultura. Então, nós lançamos essa plataforma na Rede Cultura Viva, inspirada nos mapas culturais, inspiradas em algumas outras experiências, né, como a Rede Toque no Brasil, de mapeamento de serviços, bens, né, do campo da música, e que tem como objetivo fundamental a gente começar a fazer o mapa não só dos que já ganharam o edital, porque esses estão no Salic Web, mas, né, a partir do Declare Seu Ponto de Cultura, extrair uma série de dados dos pontos que querem se autodeclarar e certificar esses pontos de cultura. Né? Então, a gente vai ter uma comissão que vai analisar essas propostas através... A gente pode ir passando, né, numa série de questões no formulário que perguntam sobre as atividades, portfólio, né, ações, né, e que nós vamos depois, justamente, a partir dessa comissão, certificar. Mas o que mais interessa na plataforma, né, da certificação dos pontos, né, de cultura, é as informações que vão ser dadas, né, pode passar, eu acho que tem que voltar, aqui, né? Seja bem-vindo à Rede Cultura Viva. Então, para ele se autodeclarar um ponto de cultura e depois nós certificarmos, nós vamos analisar, a partir desses vários botões, alguns de dados muito objetivos e concretos, sem CNPJ não tem, né, dados... eu estou com dificuldade de ler aqui, mas vamos lá, tentar. Né? Que são essas dadas... A proposta já foi financiada ou não pelo MINC, o portfólio e o anexo, e... o seu ponto no mapa, que é a gente visualizar no mapa do Brasil onde estão os pontos de cultura, né? Essa visualização inspirada no mapas culturais, a sua atuação e articulação e a sua formação. Eu vou me deter aqui, né, nas novidades, que é como é que é esse banco, que poderia ser, como a gente falou de manhã, um banco de dados e de informações mortas, se transforma num banco de dados vivos, ou seja, ele pode inspirar políticas públicas novas, ele pode criar um tipo de articulação entre os pontos de cultura, independente do próprio Estado, que passa, a partir das informações que se extrai da plataforma, a visualizar quais são os pontos de cultura que trabalham com audiovisual, quais são os pontos de cultura indígena, quais são os pontos de cultura que têm uma sede disponível para ser alugada, emprestada, quais são os pontos de cultura que trabalham com formação para as escolas, ou seja, né, a gente não só informar aos gestores municipais, estaduais, né, e aos próprios gestores do MINC, cruzar esses cadastros, mas proporcionar que, a partir dessa visibilidade, que vai ser a segunda fase da plataforma, os pontos de cultura possam trocar informação, metodologia, espaço, bens e serviços através dele. Então, vejam só, é um banco de dados, né, que ele vai servir
para certificarmos os pontos de cultura e, assim, mapearmos pontos no Brasil todo, né? E também dar visibilidade às suas características, qualidades, né, bens e serviços. Né? Então, esses dois botões que me parecem decisivos e muito importantes, um se chama formação, tem metodologia de formação ou não, dá curso, dá oficina, por quê? A gente entende que esse tipo de informação ele é potencial para, no futuro, inclusive, uma monetização desses serviços dos pontos de cultura. A escola que quer trabalhar hoje no Mais Cultura nas escolas, com um determinado ponto de cultura, o prefeito de uma cidade que quer contratar um ponto de cultura para fazer uma apresentação, um outro grupo que vai fazer um festival, não tem sede, descobre que o ponto ali do lado tem uma sede que pode ser trocada, alugada, pode ser utilizada, enfim, são infinitas essas possibilidades. Nós começamos a fazer uma pequena experiência a partir da plataforma. E a formação tem um segundo botão que vai mais fundo nessa proposta, que se chama Economia Viva, que é exatamente essa lista, e a gente podia passar aqui, está ruim de ler, né? Mas, basicamente, aqui, né, ele vai... Acho que vou ter que ou eu sair daqui para poder ler o que está escrito. Né? O que o ponto de cultura oferece para o quê? Alguém me ajuda aí. O que ele tem? Equipamentos, recursos humanos, infraestrutura instalada, ou seja, é uma listagem onde você vai detalhar o que o ponto tem e o que ele pode, de novo, oferecer, vender, alugar, trocar. Né? Então, isso é o embrião dessa rede de trocas, que ainda não está funcionando, né? Mas que a gente pretende justamente, talvez, no futuro, né, essa plataforma alimentar um aplicativo de troca de bens, serviços, metodologias. Né? Ou seja, criar uma economia também relacionada a esses grupos, que pode ser tanto monetizada como colaborativa e baseada nessa rede de colaboração e de troca. Né? Bom, para a gente ver os dados da plataforma, essa plataforma foi lançada no dia 5 de outubro, tem 2 meses só. Né? Opa, volta. Não, os dados. Né? Vai passando, indicadores aqui. Bom, aí são os indicadores dos quais eu já falei, pode ir passando. Né? Eu já falei também. Né? Agora, aqui, a plataforma que nós lançamos, que é bem recente, tem 2 meses, então, ela teve 17.342 acessos nesses últimos 2 meses, 826 grupos se cadastraram, finalizados 404 e em processo 422. Né? Mas isso são os grupos que já entraram lá, se cadastraram, colocaram algumas informações. Quem apertou o enviar, 138, poucos ainda estão seguros para enviar o seu cadastro, que é onde eles vão pleitear a certificação como ponto de cultura. Né? Tem vários critérios para você ser certificado como ponto de cultura, reconhecimento pela comunidade, uma cartinha. Tentamos simplificar ao máximo. Não? Então, essa primeira etapa para você pedir a certificação, ela é rápida e simplificada, mas realmente aqui a gente vê que ainda, a gente ainda também está conversando com os pontos para saber, tempo esgotado, qual o que também ainda está pegando para que poucos grupos tenham enviado o seu pedido de autodeclaração. Mas a gente acha que tem a ver com isso. Ele virou um edital, quase, um edital sem recurso de uma redistribuição de moeda simbólica, ou seja, o MINC certificando uma rede extensa. Então, a nossa ideia também é que isso possa ser, no futuro, utilizado no celular, como um aplicativo, que a rede de trocas ela se concretize nessa possibilidade de um aplicativo não só para a rede de trocas, mas, quem sabe, um aplicativo para editais, um aplicativo para prestação de contas. Hoje, eu acho que a gente pode pensar em várias possibilidades e cada um desses aplicativos vai produzir índice, dados que vão poder ser extraídos, analisados e se tornarem políticas públicas novas. Então, a gente acha que realmente é um campo extraordinário aí, que o Ministério da Cultura está investindo e que vai ser decisivo também a superposição desses cadastros. Para finalizar, superpor o cadastro dos pontos de cultura com a
produção e com as escolas existentes no território, os programas ligados ao Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, essa superposição de cadastro e esse diálogo com outras políticas públicas vai ser decisivo para a gente mapear, cartografar, entender quem são esses pontos, com que linguagem de trabalho e como a gente pode colaborar para que eles se tornem sustentáveis. É isso, obrigada. Obrigada, secretária. Agora passo a palavra para o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Carlos Paiva. Boa tarde, já entrando à noite para todos. Vou dar um panorama de como é que as iniciativas políticas de fomento podem ou devem contribuir para que nós tenhamos informações e indicadores para pensar a atuação na cultura, tanto do ponto de vista da gestão pública quanto do ponto de vista da iniciativa privada, porque a informação serve para essas duas pontas. E quando você queria só pedir para a apresentação, não sei se é aqui ou se é lá, entrar no ar, porque ela vai ser um guia para a minha fala. Vou começar falando, então, de um dos nossos... Obrigado. Esses são os pontos que eu vou cobrir. A ideia é não entrar muito em dados, eu vou citar alguns dados, mas mais falar como é que a gente está abordando os temas em relação ao fomento. A gente tem a Lei Rouanet, para quem é do Brasil conhece bem, mas às vezes não entende plenamente a Lei Rouanet. A Lei Rouanet, e para quem é de fora eu vou explicar, é uma lei dos anos 90 de fomento à cultura que tinham 3 mecanismos. Um fundo público de cultura, que é o Fundo Nacional de Cultura, o incentivo fiscal, que é para estimular o patrocínio privado em cultura, e o FICART, que é um fundo de investimento em cultura. O FICART nunca saiu do papel, o Fundo Nacional existe, mas ele tem um orçamento ridículo, não vou entrar na crítica em relação ao orçamento do fundo, e o incentivo fiscal foi o mecanismo que cresceu e hoje em dia predomina grande parte do financiamento da cultura brasileira, movimenta hoje 1,3 bilhão, comparando com o orçamento do Ministério para Investimento Direto, aproximadamente 700 milhões, de acordo com o decreto de contingenciamento, um pouco mais, um pouco menos. No começo, a gestão desse mecanismo era toda no papel, então o Brasil é um país continental, as reuniões da comissão que analisa esses processos eram cenas dantescas, eram pessoas numa mesa literalmente por trás de processos desse tamanho, eu não estou exagerando. O Ministério, há alguns anos, informatizou esse processo, então a gente tem... deixa eu ver se tem um laser aqui. Eu tenho medo de apertar e ficar tudo louco. Tem. Então a gente tem no PRONAC, no incentivo fiscal, um volume grande de informações que já é gerada por dentro dele há alguns anos. O desafio que a gente... Daí eu vou passar um pouquinho de cada um deles. E esse sistema chama SALIC. E aí você tem 3 versões do SALIC. Um SALIC antigo, que só funciona hoje para editais. O SALIC novo, que é para apresentação e gestão do incentivo fiscal. E o SALIC NET, que é o sistema que dá as informações públicas de tudo que esse mecanismo gerou. Então, através do SALIC, você pode identificar qual foi o investimento feito ano a ano, qual é a proporção de incentivo fiscal e a proporção de recursos próprios da empresa, quanto que foi investido por estado ou então por região. Eu não trouxe os slides aqui, mas tem 2 dados que eu sempre exibo quando eu for fazer debates sobre fomento, que quem dá é o SALIC. Tudo que os produtores da região Norte e Nordeste captaram de 1991 até 2014, então quase toda a história da Lei Rouanet, é menor do que os produtores da região Sudeste captou no ano passado. A história toda da Lei Rouanet captou menos que a região Sudeste. A região Sudeste exclua o Espírito Santo, que é 1%, exclua grande parte de Minas, grande parte de São Paulo e Rio. Eu estou dando um exemplo de tipo de informação que está lá.
é um número considerável de dados, mas insuficiente para grande parte do debate. Então, por exemplo, o que é que o Salic não oferece? Ele diz que o projeto, quem captou, por exemplo, é de Brasília, mas não diz aonde ele foi realizado. Então, o investimento que está sendo computado nessa concentração de Rio e São Paulo que eu citei, parte dele é realizado em outras regiões. Essa é uma crítica constante que a gente recebe quando a gente faz debate. Eu pondero sempre que realmente o número não é exato, eu não acredito que as proporções serão muito diferentes, porque essa é uma lógica, na verdade, quase universal, fractal. Se você for verificar os programas de fomento dos estados, vai ter uma concentração nas grandes cidades. Se for uma política de fomento de uma cidade, vai ter uma concentração em alguns bairros. Então, é menos uma questão da Rouanet, mais uma lógica geral do mecanismo de incentivo fiscal. Mas hoje em dia a gente tem o SalicNet, que tem um número considerável de informações, e a gente está preparando um sistema chamado Comparar, que está na versão beta para avaliação interna, que faz alguns outros cruzamentos. Por exemplo, dados da Lei Rouanet com o Vale Cultura, os dados dos editais começam a aparecer aqui, mas é um esforço de sistematização do que já existe no sistema que a secretária Ivana Bentes falou. Tem um volume de informações que a gente tem que minerar e organizar para estimular esse debate público. O que é que a gente sente falta e está na nossa agenda promover? Pesquisa com patrocinadores e proponentes, um pouco falando dessa dinâmica de incentivo fiscal. A gente não tem hoje em dia esse debate, por exemplo, qual é a predominância do incentivo fiscal na hora da empresa decidir patrocinar um projeto. Se diminuir de 100 para 90 ou para 80, vai todo mundo sair correndo para o esporte ou para algum outro ou não? Qual a importância que isso tem? Qual é a percepção que eles têm dos proponentes que vão lá buscar? Qual é a percepção dos proponentes para as empresas? Quais empresas em que a questão de comunicação predomina, a questão social? Esse tipo de informação a gente não tem hoje em dia, a gente sente falta para poder ter um debate mais organizado. Alguns problemas que o Salic não dá, por exemplo, a gente não tem os e-mails das empresas patrocinadoras, então tem ajustes que a gente tem que fazer no sistema para que ele nos dê informação que hoje em dia o próprio sistema não fornece, cruzando com o Plano Nacional de Cultura. O incentivo fiscal impacta em muitas das metas do plano. Muitas vezes a informação não está sendo captada porque não tem um campo para ser preenchido, ou na apresentação do projeto, ou na apresentação de contas, para a gente poder auferir o tanto que o incentivo fiscal está impactando nas metas. Então, tem questões que a gente precisa ajustar no sistema para que a gente possa extrair além do que já existe. Então, só isso aqui é um universo imenso. E a gente vai estimular também alguns estudos independentes. Tem dois que eu queria destacar. Um que foi financiado com a Lei Rouanet, que é do João Leiva, que está aqui na plateia. Então, é um prazer estar compartilhando isso com vocês. Um outro que é do ex-secretário de Fomento em Newton, e o Jorge, que foi da equipe da CIFIC, estão fazendo estudo para identificar o impacto econômico da Lei Rouanet nas economias locais. Vai ser um estudo super interessante. Como ele conhece bem o sistema, o recorte que ele faz é 5 passos à frente de um pesquisador que tem que entender como funciona o mecanismo, as variáveis desse universo. Ele já conhece tanto o universo que ele recorta melhor o problema e vai conseguir, acredito, entregar um produto de qualidade já no início do ano que vem. Junto com a UFBA, a gente está fazendo um estudo para tentar levantar o investimento que o governo federal fez em cultura em 2014 e em 2015. E a partir daí, a ideia é que a gente faça uma metodologia para identificar de forma periódica como é. Se você perguntar hoje quanto é que foi investido em música, eu garanto que a gente vai ficar lá no Ministério uma semana, pelo menos, correndo, se batendo cabeça, e vai dar um número que a gente vai ter alguma qualidade, mas duvido que um de nós bote a mão no fogo. Isso não é um problema do Ministério, é um problema que acontece, até onde eu sei, em qualquer órgão público, mas isso não quer dizer que a gente vai ficar acomodado nessa cultura. A gente tem que mudar essa cultura. A ideia é que a gente possa saber aonde é que a gente procura essa informação e sistematizar uma prática de registrar e organizar essa informação. Então, a gente está fazendo um estudo em relação à própria casa do governo federal e vamos fazer um primeiro recorte com os estados.
A gente vai basicamente pesquisar tudo que é o Fundo Nacional de Cultura, a gente não tem informações consistentes, o próprio incentivo fiscal, o que não está nesses sistemas, e outras linhas estruturadas, como, por exemplo, Cultura Viva. Então, organizar tudo isso de forma clara e transparente. E a ideia é fazer tanto do governo federal quanto dos estados com 3 recortes: uma descrição analítica nos estados, os fundos estaduais, o incentivo fiscal e algumas linhas estruturadas, que não necessariamente é fundo ou incentivo fiscal. Como exemplo, Minas Gerais tem um programa de filarmônicas que é conhecido, a Bahia tem um programa específico para o carnaval de matriz africana, o carnaval ouro-negro, o DF tem um sistema de credenciamento, que a gente classifica como uma linha de fomento estruturada. E são 3 recortes que a gente vai dar. Um é a descrição analítica de como é que está a configuração. Por exemplo, no governo federal, o incentivo fiscal predomina e o fundo é ridículo, e tem algumas linhas específicas com cultura viva. Na Bahia, o fundo de cultura predomina, o incentivo fiscal é um mecanismo acessório, foi feito isso. Tendências, é um texto que descreve um pouco o estado da arte. O outro é comparativo de procedimentos. Então, por exemplo, quando você abre edital, tem consulta pública prévia ou não? Tem oficina de capacitação aliada à chamada pública ou não? Estou falando só, a gente fez um estudo com os estados, são mais de 100 variáveis possíveis de ser comparadas. É o tipo de questão que a gente pode melhorar a gestão. É o Conselho de Cultura que seleciona, é uma comissão de especialistas independente, é o gestor que seleciona o projeto, pode pessoa física, pode pessoa jurídica comunicativa, tem uma série de detalhes aí que é importante para pensar a gestão. E informações básicas, de novo, se você quiser saber quanto é que foi investido em música popular por meio de mecanismo científico fiscal nos estados, a gente não tem essa informação. Quanto é investido em cultura negra, pode ser por segmento, mas pode ser por um tema. Quanto é investido em formação, e assim por diante. Qual é a demanda, quantas cidades foram contempladas. Também um levantamento para a gente estruturar dados conjunturais. Até agora, esses dados que eu falei agora são dados por dentro dos sistemas de cultura, tanto do Ministério quanto das secretarias de Estado. Mas tem dados que estou chamando de dados conjunturais, que é importante para a gente cruzar e ter leitura de alguns desses dados. Então, por exemplo, os dados mais óbvios estão aqui, tá? Quantas pessoas jurídicas contribuem são contribuintes de imposto de renda lucro real, para poder saber se, por exemplo, no estado do Espírito Santo, que eu sei que tem muitas empresas que contribuem com um volume considerável de imposto de renda lucro real, só que o patrocínio lá é baixíssimo. Então, você poder ter alguns comparativos é importante. O universo de pessoas físicas que contribuem imposto de renda de lucro real. Eu sei que é mais de 4 bilhões o potencial que tem de patrocínio de pessoa física. Quando, em CMS também, quantas empresas do campo da cultura, para cruzar com proponentes, enfim. Tem alguns cruzamentos possíveis que a gente pode e deve fazer, e aí não é produção de dados, é simplesmente localizar os dados e ter a metodologia de ficar pensando eles de forma sistematizada. Eu quis, no Vale Cultura, é um único que eu não vou descrever, eu vou mostrar alguns dados, para também não ficar falando muito, trazer algum tipo de informação. Esse é o programa que está mais verdinho ainda do Ministério, então vocês vão ver o potencial que existe. Hoje em dia a gente tem 450 mil trabalhadores beneficiados, quase 1.200 empresas beneficiadas, que é quem concede o Vale Cultura, o consumo de quase 200 milhões e um parque de quase 40 mil estabelecimentos que podem receber de novo. Para mim, esses números assim jogados ao léu não dizem muita coisa. Então, a gente tem que começar a pensar como é que a gente pode estruturar eles. Então, por exemplo, o número de trabalhadores ocupados com carteira assinada no geral e até 5 salários mínimos e quanto é que recebe o Vale Cultura. Nosso foco é esse público aqui. Então, hoje em dia, a gente está com 1,4% do nosso potencial do que a gente quer. Alguns estados estão abaixo dessa média geral, alguns estados estão acima.
microfone. Pronto, oi. Então, dá para ter uma ideia, por exemplo, a gente chegar no meu estado de origem, que é a Bahia, e falar, ó, a gente está abaixo da média nacional, que é 1,4%. Aqui a gente não está crescendo a mesma proporção que o Brasil está crescendo. A gente pode verificar que no Distrito Federal tem uma proporção boa. Tentar entender por que o Maranhão e o governo federal se destaca. É porque houve um trabalho efetivo lá? É sorte isso? É o acaso? Como é que a gente pode agir, estimular, inclusive, agentes locais a promover o programa para que ele cresça? Por que no Amazonas só 0,3%? Que tem poucos trabalhadores lá, a questão bruta não é o problema. Por que percentualmente a gente conseguiu captar isso? É esse tipo de reflexão que a gente tem que ter os números e promover ele aí. A equipe do SNIC está conversando conosco para que a gente possa visualizar esses dados de forma interessante e sempre atualizada para promover esse tipo de debate público. Outro recorte possível, tá? Quantos municípios existem nos estados e quantos municípios que têm estabelecimentos que recebem o Vale Cultura. Uma informação ainda meio bruta, porque você pode ter um estabelecimento que é uma livraria, uma loja de papelaria, mas você precisa qualificar essa informação, mas a gente começa a pensar, quer dizer, em alguns lugares, como Rio de Janeiro, quase todos os municípios têm algum estabelecimento que recebe o Vale Cultura. No Rio Grande do Sul, essa proporção é muito menor, ou Santa Catarina. Tentar entender o porquê disso é esse tipo de informação que a gente quer promover. Eu não vou falar, a ideia não é discutir o Vale Cultura, mas que tipo de informação que a gente quer ter. De novo, algumas pesquisas que a gente quer promover ainda para dar um panorama do que a gente está pensando. A ideia é que o poder público a gente possa potencializar a cena das plataformas de financiamento coletivo, e uma das demandas é que haja pesquisa em relação ao que é que elas movimentam hoje no Brasil no campo da cultura. Então, essa é uma provável pesquisa que será feita. Sistema de oportunidades no campo da cultura. Uma ideia, a ideia que é menos produção de dados, mas pode gerar dados. Tem muitas linhas de financiamento públicas e privadas, hoje em dia isso não está sistematizado, e uma forma de começar a pensar, a sistematizar, ter uma plataforma que dê funcionalidade a essa informação, que é o espírito que eu aprendi com os meus colegas da SPC, que não basta ter uma plataforma para você ter obrigação de ficar inserindo dados. Se não tiver aquilo não interessar, ele nunca vai conseguir captar esses dados. Tem uma forma de você poder captar esses dados. Os ajustes no módulo de editais do SALIC, que é o pior módulo que a gente tem no Ministério, a gente tem que melhorar para que a gente possa efetivamente conseguir utilizar, e, de novo, ele tem que ser uma ferramenta de proposição, de avaliação e de gestão, mas também de captação de informações, já que a gente entende que um processo de seleção pública não é só para pegar os 10% que vão ser selecionados, você realizar aquela parceria. O universo de 90% é um universo que tem que ser considerado, e a informação que a gente capta através desse universo pode virar objeto de política pública em seguida. Os ajustes que eu já citei no módulo científico fiscal, para que a gente possa ampliar a informação e trabalhar ela, e pensar os possíveis cruzamentos do SNIC e SALIC. Esse é um desafio interno do Ministério, mas é um desafio que está colocado. Para dar exemplo de uma das coisas, duas coisas, a gente tem um acompanhamento deficitário no incentivo fiscal. Parte porque a forma como a gente capta a informação não diz o local e a data de quando as coisas acontecem. Então, se eu estou patrocinando um CD, eu não sei aonde vai ser lançado aquele CD, nem quando. Uma das funcionalidades do SNIC é a agenda cultural. Se a gente cruza dizendo que o projeto patrocinado tem que lançar ali o dado na agenda cultural para que a gente possa acompanhar aquela atividade, e acompanhamento é uma obrigação do Ministério, ao mesmo tempo aquilo alimenta o SNIC, a gente vai tendo o histórico da cultura brasileira nessa junção de plataformas. Da mesma maneira, o SALIC hoje exige que a cada um ano quase você tem que realimentar os mesmos documentos comprovantes de uma forma meio tosca ainda.
um SNIC pensando o cadastro cultural, o registro, não sei mais o nome oficial que está, Guilherme. O registro cultural que está ainda? Enfim, o registro, se ele for bem feito no espírito, talvez, do que hoje as centralidades que o Lattes assumiu para a área de ciência. Então, a gente pode ter isso para o campo da cultura. Nosso sonho é dispensar a apresentação de currículo, porque você tem ali um cadastro que é legitimado para que seja reconhecido como um currículo, sem precisar apresentar um comprovante A, B, C e D para cada proposição de projeto que você faz. Esse é o panorama. Eu sempre finalizo com pelo menos alguns nomes da equipe Delpau, enfim, da equipe da CIFIC, porque é um trabalho coletivo, não só na CIFIC, mas em todo o Ministério. Obrigado. Obrigada, secretário. Com o avançar da hora, eu gostaria de abrir para 3 perguntas, no máximo, um bloco de perguntas, depois a mesa responde e faz as considerações finais. Quem gostaria de fazer perguntas? 1, 2... Eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme, com relação à apresentação que ele fez. Você falou que algumas telas ali que você mostrou mostra que já está sendo feita uma avaliação do PNC, né? Acredito que com vistas a essa consulta pública que acabou de ser, inclusive, estendida até fevereiro, né? Que ela terminava hoje, dia 15, e foi prorrogada até fevereiro. Eu queria saber se vocês, nessa avaliação que vocês já fizeram, vocês identificaram os 6 eixos da música que foram apagados do PNC. Ficou apenas direito autoral. Os outros setores de fomento, produção e uma série de mais 4 foram totalmente apagados do Plano Nacional de Cultura. E pelo menos uma dezena de indicadores e metas que também desapareceram, né, quando foi lançado em 2010. Apesar de ter todo um estudo, todo um material que foi feito, né, acho que 2 anos de estudo ficaram perdidos com isso. Eu queria saber se vocês identificaram isso e se vocês pretendem reconduzir essas metas ao Plano Nacional de Cultura, que vai ser revisto. Oi, eu sou Marcos Cordioli, secretário de Cultura de Curitiba. Bom, primeiro, parabéns aí pela exposição, achei bastante produtivo. Mas eu queria uma pergunta bastante rápida, né? A Ivana nos colocou bem como que nós vamos construir uma base de dados do Cultura Viva. Eu acho que a Ana está trabalhando essa questão mais desse ponto de gestão, né? O Carlos nos mostrou aí todas as leis de fomento. E a minha pergunta é, como é que a gente pode construir junto com vocês uma política para incluir também nesse mesmo sistema, num grau, na linha aí que o Guilherme falou, do Plano Nacional de Cultura, os dados dos municípios, para que a gente possa, enfim, fazer esses mesmos cruzamentos com todos os entes da federação, né? O governo federal, o MINC, as secretarias de Estado e as unidades gestoras aí dos municípios. Oi, meu nome é Rodolfo, já me apresentei que sociólogo e, né, atualmente sou consultor do IBRAM, do AUEI. Eu queria fazer uma pergunta para a Ivana, né, aproveitando fez um panorama muito completo da política do programa. Como que está sendo pensado né, o diálogo, a inserção dos pontos de memória, assim, né, dentro do Cultura Viva, com as especificidades que eles têm, né, e ao mesmo tempo os pontos em comuns com os pontos de cultura. Como que isso tanto do ponto de vista do SNIC como também da lei, né? Claro que a lei vem, acho que reforçar
agora políticas, né? Vamos pensando de uma forma mais ampla. Mais alguém? O Álvaro ali. Só uma curiosidade em relação aos dados do Vale Cultura, tá? Que era um risco que eu acredito que outras pessoas também identificaram no modelo, embora ele seja voltado ao consumidor, né, a financiar o consumidor e não o produtor. Acredito que é um risco da concentração, né, em poucos, nos recebedores, né, nos vendedores, enfim, nas grandes redes e nos blockbusters que se habilitam com mais facilidade para incorporar novas tecnologias para receber, né, do que nos pequenos. Eu queria saber se tem como identificar se isso está acontecendo ou não, né, com os dados disponíveis. Você queria... Depois dela a gente encerra. Passa para a mesa. Ivana, só completar, por favor, se os dados do Cultura Viva, se eles integram de alguma forma com o SNIC, se eu não conseguir compreender bem, mas qual que é a relação para a gente incentivar as pessoas a cadastrar, se tem um ou outro, se junta, se dialoga um sistema com o outro? Obrigada, gente. Vou passar para a mesa, para as considerações finais, responder as perguntas. Desculpa estar correndo, é que a gente avançou um pouquinho demais na hora com os atrasos. Secretário Guilherme Varela. Vamos lá. Algumas questões. Primeiro, eu vou começar pelos dados dos municípios que o secretário colocou. Eu acho que a gente parte do princípio de que essa construção de um sistema nacional, como outro sistema, um sistema institucional no âmbito do SNC mesmo, mas esse sistema de indicadores tem que ser um sistema federativo, né? Tem que ser um sistema federativo que consiga amarrar institucionalmente, dar condições para que os estados e os municípios também possam realizar os seus bancos de dados, integrar suas informações e tudo isso, inclusive oferecer suporte por parte do Ministério da Cultura para que isso aconteça, né? A nossa perspectiva é, primeiro, criar essa plataforma que a gente está trazendo hoje, de maneira que possa já integrar as iniciativas que já existem, né? Tem várias iniciativas dos municípios que hoje estão dispersas e que a gente já tem capacidade de integrar dentro de uma mesma lógica, de uma mesma dinâmica. E segundo, aqueles municípios que se propuserem a fazer, eles terem no Ministério da Cultura um apoio, uma parceria para também realizar, que podem ser parcerias diferentes, né? Pode ser parcerias a gente passando uma forma, uma metodologia para a coisa acontecer, pode ser aproveitando as universidades que já estão trabalhando com isso e fazer algum vínculo para a coisa rolar, enfim, tem vários tipos. Mas eu acho que tem uma questão anterior que é a relação do Ministério da Cultura com os municípios, com as secretarias municipais e até com os estados, passa por várias ordens, né? Passa pela ordem financeira, quando se estabelece um convênio direto para passar recurso, passa por determinadas parcerias para realizar eventos, passa por, enfim, circulação de espetáculos no campo da Funarte, quando tem parcerias locais, várias ordens de relação, mas nunca passa por essa relação da disponibilização dos dados, né? Eu acho que a gente tem também que criar essa cultura federativa de que, para que o Ministério da Cultura se relacione com os outros entes, esses entes também têm que saber que tem que disponibilizar dados, né, de uma forma organizada, combinada, acordada, tal, para determinadas funções, e começar a ter isso quase que um ponto de partida, né? Porque é a partir desse abastecimento contínuo e integrado, né, esse retroabastecimento, que a gente vai conseguir, inclusive, qualificar as relações. Então, acho que a perspectiva é justamente essa, trabalhar no âmbito do federativo completamente. Sobre a questão da música, aqui, a Cláudia, isso a gente já ouviu isso, a gente não participou desse processo na hora do fechamento. Quando as metas foram estabelecidas, eu digo, essa nova gestão que está e tal, a gente tem a noção da memória institucional. Quando essas metas foram estabelecidas depois de uma consulta pública e do fechamento, várias outras metas de vários segmentos também ficaram fora, porque teve uma decisão de circunscrever, né? Teve um recorte, né? Então teve meta do teatro, coisas que também ficaram de fora, e de outras linguagens, outros setores que também não couberam ali,
por exemplo, o setor de museus é um setor que tem poucas metas priorizadas. Acho que nem tem. Se tem, acho que é uma ou duas que passa indiretamente. É um setor que precisa ter metas priorizadas. Então, a gente vai avaliar tudo isso. Eu acho que é muito importante, e aí eu também devolvo, porque eu já ouvi de outros representantes da música também, é muito importante que a música participe trazendo, né, esse pleito de reincorporação. Eu acho inclusive, que tem a atualização desse pleito é importante, coisas que naquela época, ou seja, já que a gente está revisando até para atualizar, coisas que naquela época faziam sentido, talvez hoje não façam, ou talvez tenham outras demandas que surgiram, né? Então, acho que isso é importante. E aí, a hora que tiver isso na consulta pública, trouxer para o Ministério, a gente também avaliar como se compatibiliza. O importante essas metas, elas têm que fazer sentido de longo prazo, né? Elas têm que guiar um trabalho setorial do Ministério da Cultura, e elas têm que amarrar diversos órgãos e diversos temas, na maioria das vezes, né? Poucas metas são muito específicas, né? Tem metas que são mais amplas, mas, enfim, acho que a questão a gente vai avaliar tudo isso, vai considerar, e tem que ser trazido o pleito de volta pela área da música também. Só vou rapidamente sobre a integração do SNIC com o Cultura Viva. Já foi dito de manhã, mas repetindo que sim, que a integração é total, até porque o Léo disse aqui na apresentação dele, a ideia do SNIC não é ser uma plataforma homogeneizadora, unificadora, padronizadora das estéticas e das formas com que os cadastros se apresentem. A ideia é que ele seja apto a receber a diversidade desses cadastros. Então, o Cultura Viva fala para um público que são os pontos de cultura e tem que ter uma linguagem, tem que ter uma forma de cadastro, tem que ter categorias, seções, que se tiver o cadastro de museu, se tiver o cadastro de patrimônio, se tiver o cadastro de outras áreas, vão ter essas caras diferentes, vão ter essas identidades diferentes. Então, a questão não é padronizar as identidades, é padronizar a tecnologia, a metodologia, o programa, a nomenclatura, para que a gente consiga, do ponto de vista da camada de integração, fazer com que isso seja possível. Então, hoje, o Cultura Viva já nasce com isso, com a cara do Cultura Viva, essa plataforma da autodeclaração, já nasce com essa cara, mas também já nasce com aptidão total de integração com os vários outros bancos de dados, até porque o que for colocado nessa plataforma vai servir também para a plataforma de outros campos, né? Do IFAM na área de patrimônio material certamente vai servir, né? Então essa integração é importante. Subsecretária Ana Flávia Cabral. Rapidinho também. Desculpa, qual é o nome de quem perguntou, daquele senhor? Álvaro. Marcos. Só para acrescentar o que o Guilherme estava falando, a sua proposição tem norteado, é o que norteia uma discussão nossa atual lá, que é exatamente sobre estabelecer uma base, o oposto do que é o SNIC, para o modelo de gestão. A gente precisa estabelecer bases de comparabilidade. Então, assim, conseguir precificar ações e tal num determinado padrão. Então, a gente tem o convênio, que é a ferramenta para estabelecer as relações federativas com o repasse, mas a gente só tem a prestação de contas, a gente não tem a prestação do resultado. E é nesse contexto dessa nova cultura de avaliação, na verdade, assim, a gente ainda está naquela situação de acompanhamento e monitoramento para depois chegar na avaliação. Nós ali da área MEI, a gente não só precisa, mas conta com isso, com a possibilidade de a gente ter essa análise de resultado vindo dos estados, dos entes federativos que estão, de alguma forma, ligados ao Ministério, mas não necessariamente também os que estão ligados, mas possam contribuir com esse nosso estudo de confecção e produção das informações. Eu trabalhei na Ancine até 2012 e nós enfrentamos esse problema lá também, porque a precificação, por exemplo, de uma obra audiovisual varia muito nas várias regiões do país. E a Ancine, em determinados momentos, ela tinha muita dificuldade, primeiro para aprovar o projeto e depois para entender a lógica dos usos do recurso na hora da prestação de contas, né? É por isso que eu me preocupo assim, de que a gente pudesse
de alguma forma, estabelecer uma relação mais rápida, no sentido de, enfim, ganhar mais tempo nesse processo. Porque o SNIC, nesse sentido, Guilherme, eu acho que ele é muito bom, ele é ótimo, só que esses detalhes operacionais, eles ainda colocam para nós uma dificuldade grande. E eu, né, assim como os dois fóruns, a gente tem sempre defendido isso junto aí a vocês, mostrando que hoje os gestores municipais, ao lado dos pontos de cultura, eles são aqueles que podem dar capilaridade às políticas do Ministério, né? O que pode efetivamente, como a Ivana falou, nós temos, por exemplo, hoje gente em cidadezinhas muito pequenas que podem traduzir na prática aquilo que às vezes o Ministério tem uma grande dificuldade de mobilização e de inserção capilar, né? Anotado, né? Bem, só para enfatizar que realmente o que alimentou, os dados que alimentaram a base da plataforma Cultura Viva foram o SNIC, né? Então, quem tem um cadastro no SNIC, se colocar o seu CNPJ, o seu CPF e ponto de cultura, vai aparecer já aqui na plataforma Cultura Viva, e depois ele continua a dar as demais informações que nós precisamos, né, para certificá-lo como ponto de cultura, se ele deixou de ser. Ou as informações que nós tínhamos dos editais também, nós exportamos todas, né, para a plataforma Cultura Viva. E, claro, aí quando você pergunta pelos pontos de memória, né, ou seja, os pontos de cultura eles foram se, né, espraiando por outras políticas do MING. Ponto de memória, ponto de leitura, biblioteca comunitária, né, pontinhos de cultura. Então, é muito interessante que agora a gente vai poder também cruzar, né, esse cadastro do IFAM, do IBRAM, né, do livro leitura, né, e trazer para a plataforma. Claro que a ideia não é centralizar tudo na plataforma, porque a gente realmente tem hoje várias políticas públicas que estão também fazendo cartografias e mapas, né? Então, a Palmares, por exemplo, está fazendo mapeamento dos quilombos, né? Os terreiros de candomblé estão se automapeando. A gente, né, disse de manhã, nós temos uma deriva aí cartográfica gigantesca no Brasil inteiro e na América Latina, o que é muito interessante, né? Porque apresenta mesmo esse desejo, essa necessidade de visibilizar, né, essas iniciativas e elas aparecerem com rede, né? Então, como rede, né? Então, rede territorial, rede municipal, rede estadual, rede por identidade, por étnica, por linguagens. Então, quando você pergunta pela questão do município, na plataforma, se você entrar lá, na plataforma do Cultura Viva e colocar lá, né, um determinado município, você busca e você vai achar todos os pontos de cultura daquele município. Então, a plataforma nacional pode auxiliar o gestor, né, municipal, estadual, a encontrar, inclusive, iniciativas que ele não ainda mapeou, visualizou, e que me parece bastante interessante. Claro que alguns estados e municípios também estão fazendo seus mapas culturais. O Rio de Janeiro tem feito os seus próprios mapas de pontos de cultura da cidade, de municípios, solos culturais, que é só iniciativas culturais das favelas cariocas. Então, vai ser muito importante que a gente avance realmente nessa articulação, como eu digo, superposição de cadastro. Uma coisa boa da crise é isso. A gente nunca recebeu tanto pedido de, né, sobreposição de cadastro para ver o que você tem de ponto de cultura no território tal onde a gente está trabalhando com a redução dos homicídios, o que você tem de política de cultura próximo de territórios ligados à minha casa, à minha vida, o que você tem. Então, no momento de crise, né, essa necessidade, inclusive, da gente superpor políticas públicas num território para que, né, algo floresça ali, porque você dê uma densidade, né, de ações e políticas num determinado lugar mais vulnerável, é decisivo. Os cadastros para isso são muito, né, importantes. E, assim, para finalizar, uma capa do Cultura Viva que nós vamos trabalhar no ano que vem é um programa chamado Cultura de Redes, que ele tem justamente como objetivo, né, essa articulação a partir de redes que se articulam por proximidade e podem trocar, de novo, metodologia, experiência, serviço, produto, né, apresentar circuitos culturais, né? Então, a gente vai trabalhar muito essa ideia, né, da cultura de rede territorial,
de novo, mapear, identificar, saber quais as necessidades. E desses índices, dessa visualização do que a gente está vendo, que o gestor municipal está vendo, pensar em políticas que realmente respondam àquela configuração específica, né, e própria e singular. Né? E também, no futuro, eu acho que a gente pode começar a pensar, porque o trabalho é o mesmo. Né? Eu sempre penso que o esforço que nós vamos fazer com as plataformas no Brasil, essas plataformas podem servir para inspirar a América Latina inteira. Né? O Cultura Viva tem 5, 6 países que estão no programa Cultura Viva, no IBER Cultura Viva. Então, nós estamos pensando, sim, em propor uma autodeclaração dos pontos de cultura na América Latina e começar a pensar em intercâmbio, circulação entre os países no campo da cultura. Então, vejam, uma plataforma, ela realmente pode ser dinamizadora de muitas políticas novas. A gente entende que a circulação, por exemplo, é uma delas. Né? Secretário Carlos Paiva. Tentar ser breve aqui, Álvaro, né? Sobre o Vale Cultura, eu não tenho esses dados de cabeça, mas vou dar minha percepção, tá? Há uma concentração, sim, nas grandes empresas, parte porque há uma concentração do próprio consumo, mas uma parte há um gargalo operacional também. Então, as duas coisas são verdades. Falando em linguagem comum, a maquininha para passar o cartão, para algumas empresas que concedem o Vale, já está bem barato. Inclusive, tem até aquelas maquininhas, aquelas rapidinhas que a gente usa no táxi. Algumas empresas já oferecem um serviço muito similar. Então, procurando, tem, e a gente está estudando deixar esses valores do mercado público, que daí é uma forma do mercado, primeiro, ir baixando um pouco o preço e estimular também que um possível recebedor não se assuste e tente pegar uma maquininha, utilizar, etc. E a gente está trabalhando também com a possibilidade de abrir para moeda digital, tipo PayPal, Mercado Pago, esse tipo de coisa, que também vai baratear ainda mais a possibilidade de qualquer criador vender o seu produto cultural, o seu serviço. E uma pesquisa que eu não falei que a gente gostaria, isso não vai ser ano que vem, é uma pesquisa para o Vale Cultura. Como é que quem recebe o Vale Cultura, como é que gasta, qual a dificuldade, recebedoras, uma percepção já de como é que está o programa nesses 2 anos, uma coisa que a gente sente falta para poder ir melhorando onde é possível. Para o Cordioli, esse é um tema fundamental, em especial se a gente quer, de fato, ter um sistema nacional de cultura. Algumas questões, o Gui já falou. Os estudos que a gente está fazendo no governo federal e com os estados já vai ter uma metodologia compartilhada. A gente não foi para as capitais por falta de perna nesse ano, mas seria a próxima. Mas alguns estados falaram, olha, a gente já vai pegar essa metodologia e aplicar nas principais cidades. São Paulo, por exemplo, se propôs, não sei se vai fazer isso de fato, porque, enfim, tem 1000 variáveis aí na vida pública que pode impedir isso, mas manifestou interesse a partir dessa metodologia. Se essa metodologia, quando falo metodologia, na verdade estou falando assim, vamos combinar quais são as informações essenciais de qualquer forma, qualquer um faz relatórios, a gente tem que ter para que a gente possa conversar. Não estou nada sofisticado não, mas a gente tem parâmetros mínimos de diálogo. Acho que a gente conseguir consolidar isso, a gente pode fazer isso escutando os municípios já, independente de rodar a pesquisa dos municípios, a gente já vai estabelecendo esses parâmetros mínimos. O SALIC está com código aberto. Por que isso é importante? Porque os municípios podem utilizar o SALIC para rodar os seus sistemas de fomento. O incentivo fiscal tem uma regra de negócio muito própria, então eu acho pouco utilizável, mas o modo de editais é possível. Isso vai crescendo a base do SALIC com informação de seleções públicas municipais e estaduais. Isso é importante a médio e longo prazo. E nos esforços de integração de políticas que o Grêmio falou, a gente está pensando isso para quase tudo do Fundo de Cultura ano que vem, por exemplo. Não é um simples pactuação de repasse de recursos, é de pactuação da política que envolve o registro e o tratamento de informações. Então, para a gente, quando a gente fala de descentralização de fomento, a questão da informação é um dos primeiros temas que aparece. Tem a questão financeira, sim,
mas a informação é outra que é colada junto com essa. Gente, queria agradecer a mesa pelo rico debate, agradecer vocês que têm uma participação aguerrida, ficando até o final mesmo com atraso. E a gente queria fazer um agradecimento especial aos representantes das áreas, o Ministério, que estão aqui participando massivamente, a Fundação Casa de Rui Barbosa, DLLB, Cefac, IBRAM, Palmares, Funarte, SCDC, Secretaria Executiva, Cefic, a nossa equipe grande da SPC aqui também, a Cristina Lins, se eu esqueci alguém, desculpa, juro que abraço depois. Amanhã a gente recomeça às 9h. A gente vai agora lá para o Balaio Café. Infelizmente, a gente não vai conseguir garantir o transporte por causa do avançar da hora, mas dá para ir a pé, de táxi são 2, 3 minutinhos. São mais ou menos 4, 5 quadras daqui. Quem quiser anotar o endereço, é na C de casa, L de lua, N de norte, 201, Balaio Café. C de casa, L de lua, C de comércio, Comércio Local Norte. As siglas, é um comércio... 201... 201 Norte. Se vocês falarem isso, dá para chegar. Balaio Café, super famoso, conhecido. Quem quiser ir a pé em grupinho, dá para ir a pé. Quem quiser ir de táxi, dá para ir de táxi. É muito pertinho daqui. A gente vai estar lá, quem quiser ir um pouco mais tarde. Quem quiser agora, a gente também vai ficar feliz. E muito obrigada. Nos vemos mais tarde. Nos vemos amanhã.